Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Mateus. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 23. Eu quero compartilhar um devocional extraído do versículo 37, que está escrito assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Esse capítulo 23, amados, é um capítulo inteiro só com exortação, repreensão, palavras duras de Jesus para os fariseus, para os mestres da lei. Jesus fala de uma forma muito clara, muito objetiva e repreende várias características, formas de pensar, formas de agir daqueles líderes religiosos da época. E aí ele termina o capítulo falando esse versículo aí que nós lemos, tem o 38 e o 39, mas eu quero dar a ênfase nesse 37, né? Quando ele diz Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir a vocês como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, ou seja, eu sempre quis proteger, cuidar de vocês, mas vocês não quiseram. Amados, aqui nós encontramos várias características ruins, atitudes ruins daqueles homens, daqueles líderes religiosos da época. E aí Jesus, quando ele fala ali no versículo 37, ele fala para aquela geração, mas ele traz também, remete toda a história de Jerusalém, de Israel, quando diz Jerusalém, Jerusalém. Era aqui que o rei se estabeleceria, porque se eles tivessem aceitado, quando nós lemos o apóstolo Paulo, fala sobre isso, se a rejeição de Israel trouxe toda a salvação para o mundo, para os gentios, imagine a completa aceitação de Israel que não teria acontecido. Então, como eles rejeitaram, Jesus traz o histórico, não só do que estava acontecendo ali naquela época, porque Jesus diz assim: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos? Quantas vezes eu tentei fazer algo por vocês e vocês simplesmente o que? Rejeitaram, não quiseram, resistiram à forma de atuação de Deus. E claro, quando nós lemos ali no versículo 38, fala: eis que a casa de vocês ficará deserta. Não vou entrar nesse mérito aqui. Aí entra um pouquinho do estudo de escatologia. O apóstolo Paulo esclarece um pouco na carta aos Romanos, um pouco não, ele esclarece bem esse assunto na carta aos Romanos, nos capítulos 9, 10 e 11, falando sobre esse endurecimento do coração de Israel até que chegue a plenitude dos gentios e então virá a salvação para todo Israel, porque Deus não abandonou as suas promessas, Deus não abandonou aquilo que ele havia prometido em relação à nação de Israel, mas não é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos hoje. O que eu quero conversar com os irmãos é o que me chamou a atenção, eu fiquei lendo, meditando em cada versículo desse capítulo 23 e vendo quantas características e atitudes que Jesus reprovou na vida daqueles homens. E aí, quando ele faz essa conclusão, eu sempre quis reunir vocês, eu sempre quis proteger vocês, cuidar de vocês, mas vocês não quiseram. Ou seja, Jesus, Deus, sempre está à porta, sempre está disponível para fazer o bem. Mas quantas vezes nós, amados, não recebemos todo o bem que o Senhor tem para nós porque resistimos, porque não queremos, porque rejeitamos a atuação de Deus, a forma de atuação de Deus?
E aí eu quero citar aqui algumas características porque nós podemos trazer para a nossa vida e ver se em alguma delas talvez nós estejamos com o nosso coração endurecido em alguma dessas áreas e nós precisamos render o nosso coração. Não resistir à atuação de Deus, pelo contrário, nos render à atuação do Senhor, porque quando nós resistimos, nós mesmos é que sofremos com as consequências. Quando nós rejeitamos a forma de atuação do Senhor, é nós que colhemos as coisas ruins, né? Porque é o coração endurecido, é nós que vamos deixar de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, eu quero falar sobre essas características. Eu listei aqui 9 características do que extraí desse capítulo 23, que Jesus reprovou, atitudes que Jesus reprovou naqueles homens e que nós podemos olhar para nós e aplicar na nossa vida. Se em alguma área nós temos vivido assim, tido uma atitude assim, um pensamento, uma estrutura mental assim, que nós possamos nos render a Deus e deixar Ele levar embora essas estruturas que são ruins. Então, a primeira, amados, que eu quero citar aqui é a religiosidade, é essa falsidade. Vou colocar aqui essas duas juntos, até eu tinha colocado religiosidade e falsidade, vou colocar as duas juntas. Religiosidade e falsidade, o que é isso? É falar uma coisa, é viver uma aparência, mas na prática fazer outra, né? É uma vida que é só de aparência. Essa já é outra característica que eu coloquei aqui. Eu coloquei religiosidade, falsidade e o viver de aparência, querer só fazer aquilo que vai trazer uma boa reputação aos olhos de homens, dos homens, mas não o que Deus nos pede, não o que Deus nos requer. E, amados, a gente tem vivido num mundo assim, né, que as pessoas vivem de aparência. É a geração do selfie, da aparência, é a geração em que é mais importante aparecer, em que é mais importante estar bonito numa foto, num vídeo, do que realmente viver de uma forma que agrade a Deus. Então nós precisamos estabelecer um modelo de vida que é muito diferente ao modelo de vida do mundo. Lá, aqueles líderes religiosos já estavam vivendo assim. Hoje, que aumentou ainda mais essa pressão para que as pessoas vivam apenas de aparência, é aí que nós precisamos resistir a essa forma de atuação do mundo e nos render a Deus e deixar a forma de atuação de Deus fluir em nós e através de nós. Isso tudo nós podemos unir, né, essas características numa só e podemos chamar isso de religiosidade. Isso é a religiosidade. É eu viver apenas de aparência, e Jesus condenou severamente os fariseus e os mestres da lei, porque eles viviam assim. Outra característica que eu anotei aqui é o desejo de aparecer, que está totalmente relacionada ao orgulho e egocentrismo. Então, o desejo de sempre ter o nome à frente, ter o nome mencionado, achar que é mais importante, e isso nós precisamos deixar bem longe da nossa vida, sabe, amados? Porque o estilo de vida de hoje é assim. As pessoas querem ser importantes, querem ser conhecidas e reconhecidas, mas não importa se elas não são conhecidas e reconhecidas por Deus. Se elas forem conhecidas e reconhecidas pelos homens, é o que está valendo. E a gente precisa deixar esse estilo de vida bem longe de nós. Outra característica é sobre o engano. Jesus reprovou aqueles homens porque eles estavam enganados, e por estarem no engano, eles só não estavam enganados, mas eles impediam as pessoas que queriam sair do engano de sair. Ou seja, eles não entravam no reino dos céus e fechavam a porta para que os outros também não entrassem. Quantas vezes nós vemos isso hoje em dia, né, amados?
pessoas que tentam impedir os outros de conhecerem genuinamente a Deus, de conhecerem verdadeiramente o cristianismo. E aqui nós estamos falando, amados, sobre pessoas cristãs, que se dizem cristãs, porque a palavra de Deus aqui é uma aplicação para a nossa vida, como filhos de Deus. E, amados, nós já vimos isso, né, em outro devocional. Quando o Senhor traz essas repreensões, nós precisamos compreender que ele repreende a igreja. Nós já vimos isso nas cartas do Apocalipse. Jesus repreende várias igrejas ali, a última, aquela Laodiceia, uma repreensão completa, não tem nada de bom naquela igreja. Pelo contrário, é uma igreja que causa náuseas, que causa um desconforto em Jesus por ver a situação, a atitude, a mentalidade daquela igreja. Então, como que a igreja, a comunidade vai sendo curada? A partir do momento em que nós vamos ouvindo as mensagens de repreensão e vamos aplicando na nossa vida e vamos deixando Deus mudar em nós. Porque a mudança, amados, sabe, Deus tem ministrado muito meu coração em relação a isso. A mudança coletiva que a gente tanto espera, um avivamento coletivo que a gente tanto espera, ele começa conosco, individualmente, com cada um de nós, dentro da nossa casa, primeiramente dentro do nosso coração e depois dentro da nossa casa. Nós precisamos nos render. Se a gente ficar, mas o líder isso, o pastor aquilo, aquela igreja tal coisa, eles vivem assim, então, e a gente ir deixando, nunca veremos uma transformação. Precisa começar em nós. Nós precisamos ser os agentes de mudança. Por quê? Porque quando nós mudamos, nós influenciamos pessoas a mudarem, a serem transformadas. Mas se não começar em ninguém vai influenciar ninguém e vai continuar do jeito que tá. Aí vai continuar o quê? Os enganados enganando os outros. E não é isso que nós queremos, né, amados? Nós queremos, com certeza, um avanço do genuíno evangelho, do genuíno cristianismo. E isso começa na nossa vida. Por isso que nós avaliamos o nosso coração, não para trazer condenação para nós, mas para trazer mudança. Quando nós vemos alguma característica, puxa, eu acho que eu tô me preocupando demais com uma vida de aparência, eu não quero ser assim. Eu não pego essa característica e começo a me condenar por isso. Tô dando só um exemplo, amados, né? Pode ser vários outros. Eu dou um exemplo que eu acabei de falar sobre o viver pela aparência, tá? Eu não quero viver assim. Então, Senhor, pode mudar o que precisa mudar em mim em relação a isso. Pode lidar o que precisa ser transformado em mim. Lida comigo. Por quê? Porque eu não quero viver assim. Sabe, amados, nós temos essa liberdade com Deus, essa rendição. Isso é rendição, é não resistir. Outra característica que Jesus condenou ali naqueles homens, eles disfarçavam a maldade de coração deles com rituais religiosos, fazendo longas orações. Jesus cita aqui, vocês querem disfarçar, aí vocês devoram as casas das viúvas, e daí para disfarçar vocês fazem longas orações. Ou seja, querem o quê? Querem disfarçar a maldade e a ganância do coração com rituais religiosos. Não tem como, não tem como. Deus sonda o coração, Deus prova o coração. E, amados, uma coisa que eu tenho aprendido é que é exatamente no alinhamento, é quando estamos sendo alinhados por Deus, é que o nosso coração é revelado. É que é trazido à luz tudo aquilo que estava dentro do nosso coração. É no alinhamento que o Senhor descobre o nosso coração, descortina o nosso coração, né? Descobre simplesmente descobrir mesmo, tira aquela capa que estava cobrindo o nosso coração, disfarçando o nosso coração, fazendo de conta que estava tudo bonitinho. Não, é no alinhamento, é quando nós passamos pelo deserto, vamos dizer assim, é que o nosso coração é descoberto. E aí vem à tona tudo que estava lá no nosso coração. E o que a gente precisa fazer? Entregar isso ao Senhor e falar, pode levar embora mesmo, Senhor. Limpa tudo isso. Então, quando nós passamos por esses momentos de alinhamento, de provações, de repreensões do Senhor, é o momento de nós não resistirmos. Aqueles homens resistiram.
Mas é o momento de nós não resistirmos à atuação de Deus. Pelo contrário, nos rendermos à atuação de Deus, porque nós colheremos a boa colheita, as boas consequências de uma rendição completa a Deus. Outras características que Jesus condenou ali naqueles homens, chamou eles de cegos e insensatos, ou seja, eles só conseguiam ver de uma forma natural as coisas. Eles só viam de uma forma terrena as coisas. Eles não avaliavam com o olhar do Espírito. Eles não discerniam por meio do Espírito. Outra característica, eles não admitiam os próprios erros. Isso entra no orgulho, né, na soberba, no endurecimento do coração. Amados, tudo isso que o Senhor Jesus condenou e repreendeu de atitude, de forma de se viver ali na vida daqueles homens, daqueles fariseus e dos mestres da lei, o Senhor, ele também faz isso conosco. Ele diz assim: ei filha, deixa eu lidar nessa área com você. Ei filho, deixa eu lidar nessa área com você. Agora, aqueles homens, eles resistiram. A palavra fala, mas vocês não quiseram. O Senhor sempre quis cuidar deles, protegê-los. O Senhor sempre quis dar o melhor para eles. Mas eles não quiseram. Não quiseram. Apedrejaram os profetas. Mataram os profetas. Ou seja, não muda nos nossos dias. Quantos e quantos que não querem se render, que decidem manter um coração endurecido porque querem aparecer, porque querem manter o seu orgulho, a sua justiça própria e acabam matando, apedrejando, rejeitando as mensagens de Deus. Amados, que eu e vocês não sejamos assim em nome de Jesus. Que nós possamos acolher toda a repreensão de Deus, que nós possamos deixar o Senhor alinhar, e quando vier à tona no nosso coração, que como eu mencionei, é no alinhamento que o nosso coração é descoberto, quando vier à tona aquelas coisas ruins que estão ali escondidas, armazenadas no nosso coração, como religiosidade, desejo de aparecer, orgulho, engano, o viver só de aparências, quando tudo isso vier à tona, que eu e você não tentemos disfarçar a maldade do nosso coração, pelo contrário, que nós possamos entregar tudo isso ao Senhor e dizer: pode levar embora, Senhor, lava mesmo, purifica mesmo tudo que precisa ser purificado, porque eu quero o seu cuidado. Eu não quero resistir à atuação do Senhor. Eu não quero resistir ao cuidado do Senhor, à proteção do Senhor. Eu não vou resistir. Pelo contrário, eu vou me render e vou colher os bons frutos dessa rendição, dessa confiança, dessa fé em Ti, Senhor. Que eu e você, amados, tenhamos sempre esse posicionamento. Que esse capítulo, que é um capítulo em que Jesus condena mesmo a hipocrisia, a falsidade, a religiosidade ali dos fariseus e dos mestres da lei, sirva para nós como um alerta, para que nós possamos fazer um autoexame, não para condenação, amados, mas para deixar Deus limpar mesmo tudo que precisa ser limpo em nós, deixar Ele alinhar tudo que precisa ser alinhado em nós, em nome de Jesus, para que de fato a gente viva e desfrute de toda a vida abundante que o Senhor tem para nós, porque essa é a vida que Ele tem, uma vida de cuidado, de proteção, de abundância, mas nós desfrutamos disso quando nos rendemos ao Senhor, quando permanecemos nele, quando não importa o que Ele nos fale, nós aceitamos o que Ele nos fala, ainda que sejam palavras duras algumas vezes, assim como foi aqui nesse capítulo 23, com aqueles fariseus, com aqueles mestres da lei, que nós não resistamos à atuação de Deus. Pelo contrário, que nós nos rendamos à atuação maravilhosa de Deus, nos limpando, nos curando, nos libertando, nos transformando. Esse é o intuito desse primeiro semestre que nós estamos lendo os evangelhos. Enquanto contemplamos o nosso Senhor, e o nosso Senhor traz palavras duras de condenação, de repreensão, de reprovação, o Senhor também fala sobre isso
Lemos esse capítulo 23 e vimos. Então, enquanto nós contemplamos tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor fala, nós vamos sendo transformados. A contemplação gera a transformação. Esse é o tema-chave para esse primeiro semestre para nós. E é isso, amados. É isso que nós queremos viver. Deus tem colocado isso muito firme nos nossos corações, aqui no meu coração, no coração da Karina, no coração do meu noivo. Nós queremos viver essa transformação, essa mudança que o Senhor quer fazer aqui dentro dos nossos corações. Para quê? Para que mais e mais nós possamos revelar a vida de Cristo Jesus. É para isso que nós nascemos, é para isso que nós fomos chamados, para revelar a vida de Cristo. Então, que eu e você não resistamos a nenhuma atuação de Deus. Pelo contrário, que nós nos rendamos com um coração aberto, que nós façamos a escolha, que tenhamos a decisão de dizer sim para Cristo Jesus, concordando com tudo que Ele ministrar a nós, com tudo que Ele falar conosco, com a palavra dEle, que nós possamos concordar, não apenas da boca para fora, porque isso é falsidade, é hipocrisia, mas de todo o nosso coração. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela sua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor quem tem nos ensinado, é o Senhor quem tem trazido o entendimento da tua verdade. Obrigada porque mesmo diante das palavras duras do Senhor, nós nos rendemos a ti. Não tem como não nos rendermos a ti, Senhor. Ah, Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que nós possamos a cada dia aceitar, como está escrito em Tiago, aceitar humildemente a palavra do Senhor implantada em nós. E que nós possamos viver essa palavra, praticar essa palavra, que em tudo a nossa vida seja para a tua glória. Nós aceitamos a caminhada de mudança e transformação que o Senhor tem para nós. Nós aceitamos o alinhamento que o Senhor tem para nós. Nós entregamos o nosso coração a ti e declaramos: Senhor, faz do seu jeito. Alinha do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Nós nos rendemos a ti. Nós queremos viver para a sua glória. Queremos de fato sermos embaixadores, representantes de Cristo Jesus aqui nessa terra. Nos ajuda nisso. Nos ajuda nisso, Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.